Bom dia, pessoal. Vamos falar sobre mais uma aula sobre raças e cruzamentos em gado de corte. Sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, sou mestre em zootecnia, sou doutor em zootecnia, sou zootecnista doutor do Instituto de Estudos do Trópico Úmido da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Raças de bovinos de corte. As raças de bovino de corte, elas se dividem em dois grandes grupos. Os animais com cupim, que são os bosíndicos, que são os animais zebuínos, e os animais bostauros, são os animais sem cupim, são os animais europeus, da Europa. As raças de bovino de corte, portanto, podem ser divididas em bostauros, são os animais sem cupim, e os animais bostauros, eles podem ser subdivididos em três níveis, né, que são as raças britânicas, continentais e as raças crioulas, né. Então nós temos os taurinos europeus britânicos, a gente tem os taurinos europeus continentais e os taurinos europeus adaptados, são as raças crioulas. Os animais bosíndicos são os animais com cupim, nós temos as zebuínas indianas e as zebuínas nacionais, que são as raças Tabapuã e Indo-Brasil. Os animais bosíndicos, que são os animais zebuínos, são os animais que têm cupim. Quais são as principais características dele? São os animais com cupim, apresentam a cabeça comprida e estreita, apresenta as orelhas compridas e pendentes, como no caso desse animal Indo-Brasil e no caso do animal gir, ou apresenta as orelhas curtas e pontiagudas, como no caso do Nelore. A sua garupa é estreita e inclinada. Já o animal bostaurus, né, são os animais europeus, eles não têm cupim. A sua cabeça é pequena e curta e larga entre os olhos. As suas orelhas são curtas com as pontas arredondadas e a sua garupa é larga e horizontal. Os animais bosíndicos, eles têm características que favorecem a sua adaptação ao calor. A sua pele é solta, pregueada, fina e bem pigmentada. Isso confere boa resistência à radiação solar e facilita a sua dissipação do calor. Os pelos são curtos e lisos. Isso confere uma boa adaptação ao clima tropical. Já os animais bostauros são os animais de pele mais agarrada, a pele sem pregas, os pelos são mais compridos e ásperos. Isso confere a esses animais uma alta adaptação ao frio. Então o forte do zebu é a sua adaptação ao clima tropical. Os pelos são finos, curtos e brancos, que ajudam a refletir a luz e ajudam a dissipar o calor. Então o forte dele é o que? Sua rusticidade, sua resistência, sua adaptação ao trópico, sua sobrevivência em climas tropicais. A pele é preta, fina, bem pigmentada. Isso confere uma alta resistência aos raios ultravioletas. Os cascos deles são fortes. Já o forte do europeu é o seu alto potencial produtivo e a sua precocidade. A sua precocidade sexual, sua precocidade de ganho de peso, a sua precocidade de terminação, sua carcaça de boa qualidade, sua carne de boa qualidade, sua carne marmorizada, seu bom acabamento de carcaça. Vamos falar um pouco sobre as raças zebuínas. Então, as raças zebuínas são a base do rebanho nacional, tá? A base do nosso rebanho são as raças zebuínas. São os animais que se adaptam melhor às condições de clima do nosso país. Então, a base do nosso rebanho são raças zebuínas. São animais que permaneceram por milhares de gerações expostos a condições adversas de sobrevivência, sofrendo o quê? Uma intensa seleção natural. Isso fez dos zebuínos uma raça rústica, animais muito adaptados, muito rústicos ao nosso clima, né, que é o clima tropical. Aliado a essa alta rusticidade,
essa alta adaptação ao clima tropical, os animais ainda apresentam uma boa habilidade materna e um porte menor, sendo a base do rebanho nacional. As fêmeas apresentam um porte menor, em torno de 400 a 450 kg de peso vivo. Isso reflete uma boa eficiência reprodutiva. Uma fêmea com porte menor, ela tem uma exigência de mantença menor, o seu consumo de matéria seca será menor se comparado com a fêmea de um porte maior. Então essa fêmea de porte menor, ela vai gerar o mesmo bezerro que uma fêmea de um porte maior geraria, só que com menor consumo de matéria seca. Isso confere uma maior eficiência reprodutiva. Então fêmeas com porte menor apresentam uma menor exigência de mantença, com isso consome menos matéria seca, vai produzir o mesmo bezerro que uma vaca de grande porte iria produzir, só que comendo menos matéria seca. Então, com essa exigência de mantença menor, isso confere uma maior eficiência reprodutiva para a fêmea zebuína. As principais raças zebuínas, Nelore, Guzerá, Tabapuã. Então temos aqui a raça Nelore, que é uma das raças mais criadas no Brasil. Aqui nós estamos vendo um exemplar da raça Nelore padrão. São os animais que apresentam chifres. Mais um exemplar da raça Nelore padrão. O outro exemplar. E aqui um animal Nelore mocho. Um exemplar da raça Nelore, sendo Nelore mocho. Chama a atenção que a ausência de chifres, ou seja, o fator do animal ser mocho, é uma característica dominante sobre o animal chifrudo. Então, a ausência de chifres é uma característica dominante sobre a presença de chifres. Então, o Nelore mocho é uma variedade que se desenvolveu a seleção desses animais criou a variedade mocha. Então o Nelore mocho é uma característica dominante, e a seleção desses animais dominantes, a ausência de chifre é dominante frente à presença de chifres, a seleção desses animais criou essa variedade mocha. Uma outra raça é o mocho Tabapuã, chamado também Tabapuã, é um animal mocho. Essa raça se desenvolveu de um bezerro mocho, filho de uma vaca Nelore, que nasceu em Tabapuã, São Paulo. O cruzamento desse bezerro mocho com vacas Nelore gerou animais mochos, e aí se desenvolveu a raça Tabapuã. Um exemplar Tabapuã, outro exemplar Tabapuã. Temos a raça Guzerá, um animal de boa habilidade materna, tanto que existe até a variedade, existe até a linhagem, que é o Guzerá leiteiro. São animais com boa habilidade materna. Essa habilidade materna é tão acentuada que surgiu a linhagem leiteira. Então existe a linhagem Guzerá leiteiro devido a essa boa habilidade materna, que seria uma boa produção de leite para desmamar um bezerro pesado. Então o Guzerá tem essa boa habilidade materna. As vacas Guzerá apresentam essa boa habilidade materna. Uma principal característica racial do Guzerá é seu chifre em forma de lira, como nós podemos ver nessa vaca. Chifre em forma de lira, mais um exemplar da raça Guzerá. E a fronte em forma de prato, como nós podemos ver nesse exemplar. O chifre em forma de lira e a fronte em forma de prato. Temos a raça Gi, que é um animal de dupla aptidão, serve para carne e leite. E temos a linhagem Gi leiteiro, também, que é um animal só dedicado para a produção de leite. Então temos o Gir dupla aptidão e temos o Gi leiteiro. Temos o animal Indo-Brasil, que foi um animal desenvolvido no Brasil, foi um animal desenvolvido na cidade de Uberaba. O foco inicial dessa raça foi meramente aspectos raciais, como tamanho de orelha. Acreditava-se que quanto maior o tamanho de orelha, mais puramente racial era o animal, certo? Pelo fato dos animais taurinos
eles têm orelhas mais curtas, então eu queria selecionar animais de orelha mais longa. Então o foco da seleção no início da raça foi muito baseado nos aspectos raciais, principalmente tamanho de orelha. Isso prejudicou muito o desenvolvimento da raça. Foi uma raça criada lá no Triângulo Mineiro, em Uberaba. Inicialmente o nome dela seria Induberaba, mas depois, devido a um aspecto mais nacional, o nome da raça mudou para Indo-Brasil. Foi uma raça que teve seu auge aí nas décadas de 60, de 70, e depois teve uma queda drástica no seu número de fazendas produtoras. O do Brasil, ele é fruto entre o cruzamento entre as raças Gi e a raça Buzerá. Mais um exemplar aí do animal Indo Brasil, da raça do Brasil. Outra foto do animal Indo Brasil. O Cindy, que é um animal de dupla aptidão, também serve para carne e leite, é muito criado no semiárido, tem um porte menor. O Cindy, mais uma foto do Cindy. Tem o Brahman, que é chamado também de zebu, é o zebu gringo, o zebu americano. Foi o zebu desenvolvido lá nos Estados Unidos. O Brahma, ele apresenta uma alta precocidade, uma excelente precocidade de acabamento. Ele tem essa relação entre profundidade de costela e vazio subesternal muito boa. Essa relação em torno de 60 a 40. Essa relação de comprimento de costelas com comprimento do vazio subesternal, em torno de 60% para comprimento de costelas, para esse comprimento de costela, em torno de 40% para a altura do vazio subesternal. Isso reflete um animal com alta precocidade de acabamento. O animal ossifica mais rápido e acaba translocando, ele para de crescer mais rápido e acaba translocando mais nutrientes para o seu acabamento de carcaça. Então essa relação aqui de comprimento de costela, com essa relação de altura entre comprimento de costela, arqueamento de costela e a relação entre o vazio subesternal, quanto maior essa relação, maior será a precocidade de acabamento do animal. E o Brahman tem essa característica, você vê que ele tem um bom arqueamento de costela e é próximo do chão. O animal que tem o animal com essa característica, um bom comprimento de costela e as pernas curtas, vai apresentar uma maior precocidade de acabamento, porque ele para de crescer mais rápido e acumula gordura mais rapidamente. Então isso é reflexo de maior precocidade de ganho de peso, precocidade de acabamento de carcaça. Se o animal acaba a carcaça mais precoce, ele vai ser abatido mais precocemente também. Então quanto maior a relação entre arqueamento de costela e vazio subesternal, mais precoce vai ser o animal. E o Brahma tem essa característica. Pessoal, obrigado por mais uma aula. Curta o nosso vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe a próxima aula.